Revelado. Avó tocante que expôs traição de seu parceiro com mulher casada em 30 dias incríveis. Dona Aparecida era aquela avó que todo mundo queria ter. Com seus 70 anos, ela era o coração pulsante da pequena cidade no interior do Brasil, um lugar onde sorrisos e histórias se entrelaçavam como as raízes de velhas árvores. Seus olhos brilhavam como duas estrelas ao contar histórias sobre amor, fidelidade e a força das relações familiares. Mas tudo mudou quando, em uma manhã ensolarada de domingo, ela descobriu que seu Francisco, seu vizinho e parceiro de conversas intermináveis, estava tendo um caso com uma mulher casada da comunidade. A revelação desmoronou o universo que ela conhecia, e a avó que ensinava valores estava diante de um dilema moral que a fazia palpitar. Seu coração e sua mente travaram uma batalha interna que a deixava angustiada. Mas Dona Aparecida não era de se deixar abater facilmente. Com um suspiro resoluto, ela decidiu que iria usar sua astúcia e sabedoria para enfrentar a situação. Ao começar a se infiltrar nas rodas de conversa que se formavam nas varandas e no mercado, ela contava histórias emocionantes sobre amores que resistiram ao tempo e traições que machucaram corações. Sua voz suave e envolvente conquistava a atenção e o respeito dos ouvintes. A cada relato, ela discretamente coletava depoimentos, reunindo a confirmação de suas suspeitas. Nos corredores da cidade, o burburinho crescia. Alguns se dividiam em defesa de seu Francisco, sempre amável e prestativo, outros se horrorizavam com a traição que pairava no ar. Uma tarde, enquanto escutava rumores maldosos na porta da igreja, Dona Aparecida sentiu seu peito apertar. Como poderia aquele homem, que tantas vezes dividira risadas e conselhos com ela, manchar a imagem de sua comunidade? A indignação fervia em suas veias, mas sua alma generosa não permitia que a dor se transformasse em raiva. Ela decidiu que não poderia mais permanecer em silêncio. Com a mente fervilhando de ideias, começou a organizar um encontro comunitário, onde contaria sua própria narrativa sobre lealdade e amor incondicional. Um legado puro, onde as mágoas de uma traição não deveriam ter espaço. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto preparava o evento, Dona Aparecida percebeu que os moradores também tinham suas histórias de traição e dor e isso a fez se sentir mais forte. Criou um vínculo de empatia com a comunidade. Ao compartilhar crônicas online e pequenos contos, viu os vizinhos se unirem em torno do que realmente importava, a dignidade das relações e o respeito mútuo. Mas não seria fácil. Algumas pessoas a olhavam com desconfiança, sem acreditar que uma avó poderia ter tanta força. O grande dia se aproximava, e Dona Aparecida sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Em um momento peculiar, ela leu os depoimentos de seus vizinhos sobre infidelidade e dor, e uma frase de um seguidor a fez questionar se estava no caminho certo. E se tudo isso apenas piorar as coisas? O clima estava eletrizante, e a tensão pairava no ar. Será que ela conseguiria tocar o coração da comunidade e fazer todos refletirem sobre a força da verdade e do perdão? As respostas e as reviravoltas estavam por vir, e o público aguardava ansiosamente. Dona Aparecida acordou naquele dia com um nó no estômago. O sol já raiava, iluminando sua casa simples, mas acolhedora. Com um despertador se tornando um pano de fundo para seus pensamentos inquietos, ela lembrou-se da responsabilidade que tinha pela frente. Hoje era o dia do grande encontro e o peso da verdade seguia como uma sombra. Seria possível enfrentar tantos olhares curiosos e corações partidos? Uma sucessão de sentimentos a atravessava. De um lado, a esperança que florescia com a possibilidade de uma mudança. Do outro, a angústia pela incerteza do que poderia acontecer. Na cozinha, o cheiro do café fresco misturava-se a pensamentos pesados. Ela decidiu que não deixaria nada a desejar. Colocou seu vestido azul, aquele que sempre lhe trazia boas lembranças. Ao se olhar no espelho, notou as marcas do tempo no seu rosto, mas viu também uma força interior que não conhecia até então. Ao chegar ao salão da igreja, Dona Aparecida se deparou com um ambiente com tons de ansiedade e expectativa. Algumas pessoas já estavam sentadas, enquanto outras cochichavam nervosamente. Ela respirou fundo e pediu mentalmente que seu amor pela comunidade a guiasse. Com um sorriso leve, fez uma breve oração antes de subir ao palco improvisado. Seu olhar percorreu a sala.
Viu rostos familiares, mas também notou a tensão naquelas expressões. Era um momento delicado. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Sua voz, embora firme, tremia um pouco no início. Conforme falava, as palavras começaram a fluir como um rio, carregadas de emoção e sinceridade. Contou sobre suas vivências, sobre a verdade que machuca, mas que também cura. Sem citar diretamente seu Francisco, ela falou sobre a dor da traição, sobre como isso podia rasgar corações, mas, além disso, como a reconciliação poderia muitas vezes reerguer laços, transformar amor em algo ainda mais verdadeiro. Aos poucos, as pessoas começaram a se abrir. Muitas compartilharam relatos que Dona Aparecida nunca imaginou ouvir. Uma mulher idosa, com olhos marejados, revelou ter enfrentado uma traição há anos, mas como perdão a libertara de amarras pesadas. Um jovem disse que o medo da traição o levava a evitar relacionamentos. Outro homem, um pai solitário, falou sobre o desejo de um amor verdadeiro que não deixasse ferido. As histórias foram se entrelaçando, criando uma teia de empatia e compaixão. Era como se aquele encontro fosse uma ponte entre almas feridas. O clima do salão mudou, e a tensão começou a se dissipar, dando lugar a risos, lágrimas e um entendimento mais profundo. Dona Aparecida sentiu algo surpreendente. A sala ressoava com um eco de solidariedade, incluindo vozes que ela nunca esperou ouvir ao seu lado. No entanto, naquele instante de alegria, um movimento na multidão chamou sua atenção. Seu Francisco, que até então permanecerá à parte, agora estava ali, parado à porta, observando abertamente o que acontecia. O coração de Dona Aparecida disparou. Ele não estava preparado para a verdade que ela havia exposto. Todos os olhares se voltaram para ele, e um silêncio opressivo tomou conta do espaço. Ela sabia que a verdade às vezes exigia coragem, mas a dúvida surgiu. Será que teria força para confrontar o homem que havia partido seu coração? E mais importante, o que ele diria? O momento que se aproximava tinha o potencial de mudar tudo novamente. Estaria Dona Aparecida pronta para dar o próximo passo em direção à verdade, ou o passado voltaria a assombrá-la? Dona Aparecida sentiu o estremecer de seu coração enquanto os olhares se fixavam em seu Francisco. O silêncio na sala era pesado, como um cobertor de tensão. Ela respirou fundo, tentando reunir a coragem que sentia escorregar entre seus dedos. O que ele vai fazer agora? Pensou, enquanto o homem que um dia amou encarava aquele mar de rostos, seus olhos cheios de perguntas que deviam ser respondidas. Seu Francisco parecia ter sido apanhado em uma armadilha. A expressão serena que geralmente habitava seu rosto agora era substituída por um misto de confusão e apreensão. Ele se moveu lentamente, como se quisesse escapar, mas algo o impediu. O peso de cada passo o arrastava, e Dona Aparecida sentiu aquele fardo em seu próprio peito. A vida nos ensina a perdoar, mas e quando o perdão ainda não foi pedido? A pergunta ecoou na mente dela, enquanto notava o olhar de alguns que ali estavam, ávidos por entender a situação que se desenrolava. Dona Aparecida enxugou uma lágrima que insistia em escorregar pelo seu rosto. Sua voz sumiu por um instante, mas a força que sentia dentro dela voltou com tudo. Seu Francisco, começou, agora com firmeza, estamos aqui para falar sobre a verdade. A verdade que, apesar de doer, pode nos livrar dos nossos maiores medos. O murmúrio na sala cresceu, e Dona Aparecida percebeu que muitos estavam ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele parecia hesitar, os olhos navegando entre as expressões de apoio e reprovação. Finalmente, conseguiu esboçar um sorriso triste. Dona Aparecida, eu não vim aqui para magoar você novamente, mas não posso me esconder, disse, sua voz um sussurro cortado por emoções contidas. Você demorou a expor tudo. Eu esperava que isso nunca viesse à tona porque tenho medo daquilo que pode acontecer agora. As palavras dele atingiram Dona Aparecida como uma onda. Foi naquele momento que ela virou o jogo. Eu também tenho medo, seu Francisco. Mas eu não quero viver com sombras, disse, com a coragem crescendo dentro dela. Acho que está na hora de trazermos o que está escondido à luz. Que seja dito o que precisa ser dito. O salão estava em completa expectativa. Os olhares sábios da comunidade a observavam, a alguns metros dela. Um momento de liberdade estava surgindo, mas uma inquietação se misturava no ar. Como as verdades escondidas poderiam mudar suas vidas a partir daquela noite? Então, dando um passo à frente, Dona Aparecida encarou seu Francisco, um turbilhão de emoções em seu olhar. Você precisa me dizer se ficou com ela. Precisa ser honesto não só comigo, mas diante de todos nós. O coração dela disparava. A espera parecia uma eternidade.
No fundo da sala, uma voz conhecida se fez ouvir. É hora de ser sincero, Francisco. Não estamos aqui para julgar, mas para curar. Era o pai solitário que havia compartilhado seu próprio relato de dor e perdão. Cada palavra dele se empilhou na coragem que Dona Aparecida estava construindo. O silêncio se instalou de volta enquanto a sala aguardava a resposta de seu Francisco. Ele parecia tantos anos mais velho ali, diante delas, e Dona Aparecida sentiu o peso de tudo que eles haviam vivido juntos. O que ele diria? A intensidade do momento era palpável. Ela percebeu que a verdade, mesmo que dolorosa, podia ser a única salvação. O que começaria a surgir daquela conversa? Ela só esperava que a luz que estava começando a brilhar na sala não fosse capaz de ofuscar o amor que ainda existia dentro de si. Com um último olhar para a comunidade que agora se tornava seu apoio, Dona Aparecida aguardava, nervosa, a resposta que poderia mudar tudo mais uma vez. O que você vai nos contar, Francisco? O futuro deles estava prestes a ser revelado, e a dúvida pairava na atmosfera. Será que a verdade traria cura ou apenas mais feridas? O ar parecia tenso como um fio prestes a arrebentar. Dona Aparecida sentia o coração pulsando com força, quase ensurdecedor. Seu Francisco, por sua vez, parecia se afundar em seus próprios pensamentos, buscando as palavras que pudessem aliviar o peso daquela situação. Ele ó os lábios, os olhos marejados, em busca da coragem que pareciam ter se escondido no fundo do seu ser. Dona Aparecida começou, a voz vacilante. Não foi uma escolha fácil. Eu não esperava que isso um dia viesse à tona. Olhou ao redor, o olhar varrendo os rostos conhecidos. Alguns revelavam apoio silencioso, enquanto outros manifestavam uma dura expectativa. O pai solitário manteve-se firme, como um farol, iluminando a escuridão que cercava aquele momento. A sala estava cheia de emoções contraditórias. A míngua da verdade se manifestava nas feições dos presentes. Dona Aparecida prendeu a respiração, percebendo que a resposta de seu Francisco não seria apenas um relato, mas uma revelação que poderia transformar a todos ali. Eu fiquei com ela, sim, ele disse abruptamente, o desespero batendo palma em suas palavras. Mas não foi só pela paixão. Foi um ato de fuga. Eu me sentia tão vazio, tão perdido após a sua partida. O murmúrio na sala se intensificou e Dona Aparecida sentiu que as palavras dele eram facadas nas suas lembranças, trazendo à tona a dor da solidão que ambos haviam sentido. Eu procurei amor em outro lugar, talvez por não saber lidar com o que tinha perdido. Ele prosseguiu, agora mais tranquilo. Era como se aquele fardo tivesse se desenrolado de seus ombros. Mas eu nunca deixei de amá-la, e isso me destrói todos os dias. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Aparecida. Mesmo em meio à tristeza, ela reconhecia a vulnerabilidade daquele homem que, diante das luzes da sala, ousava expor suas fraquezas. Cada palavra dele era um passo mais perto de um entendimento que poderia sanar as feridas abertas. "Você ainda me ama?" perguntou ela, a dúvida e a esperança entrelaçando-se em sua voz. A sala ficou em um silêncio absoluto novamente. Todos esperavam pela resposta que poderia ser a última gota ou a salvação de um relacionamento que sobrevivia entre ruínas. Sim, ele respondeu, com firmeza, mas eu entendo que meu amor não é suficiente para apagar a dor que causei. Seu olhar estava fixo em Dona Aparecida, como se tentasse transmitir a verdade mais profunda de seu ser. Eu quero apenas que você seja feliz. Se isso significar que precisamos seguir caminhos diferentes, eu aceitarei. Dona Aparecida sentiu que aquele momento poderia ser o fim ou um novo começo. As palavras de seu Francisco ecoavam na sala, vibrando em cada canto, e naquele instante parecia que o tempo havia parado. O cheiro de café fresco, os sussurros nervosos, tudo se fundia em um só som, um clamor de vida e expectativa. Ela virou-se para a comunidade, sentindo seu apoio, como um abraço caloroso em meio ao frio que aquelas confissões trouxeram. "Nós todos carregamos nossas histórias", disse ela, firmemente agora. "Mas é hora de decidirmos juntos o que fazer com elas. O que realmente queremos para o futuro?" Enquanto os rostos ao seu redor refletiam a luta entre perdão e ressentimento, Dona Aparecida percebeu que a resposta não estaria apenas nas palavras, mas nas escolhas que cada um faria dali para frente. O que seria da vida de cada um deles após aquela noite? As cabeças se balançavam em dúvida, e o futuro conturbado ainda estava por se revelar. A caminhada estava apenas começando, mas ela se perguntava, como enfrentar as consequências das decisões feitas até ali? A única certeza era que a verdade havia se revelado e, com ela, um novo caminho se descortinava, repleto de possibilidades. Mas como eles se reergueriam, agora que toda a dor estava exposta?
A pergunta pairava no ar, e Dona Aparecida sabia que a resposta, mais uma vez, exigiria coragem e amor, mesmo que em meio ao caos que havia sido revelado. A sala se encheu de murmúrios, como um rio de vozes que fluíam entre a confusão e a esperança. Dona Aparecida olhou ao redor, notando que, apesar da dor, havia também um brilho de reflexão nos olhos dos presentes. Cada um carregava seus próprios fardos, suas histórias entrelaçadas com a delas. A angústia que ameaçava dominá-los ao mesmo tempo parecia criar um laço invisível entre todos. Ela respirou fundo, tentando reunir suas forças. Aquelas palavras reveladoras de seu Francisco não eram apenas um desabafo, eram uma oportunidade. Naquele momento, Dona Aparecida decidiu que não poderia mais ser uma espectadora passiva de sua vida. Ela tinha que agir, por ela e pela comunidade que sempre a apoiou. Precisamos olhar para frente, ela exclamou, seu coração pulsando com uma nova determinação. O passado não pode nos prender. Podemos transformar essa dor em aprendizado, podemos recomeçar. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Algumas pessoas, emocionadas com suas palavras, secaram as lágrimas. Dona Aparecida pôde ver filtros de esperança começando a tomar forma. O peso da tristeza parecia mais leve, como se um pouco da luz da manhã estivesse começando a entrar pela janela. Seu Francisco, tocado pela coragem dela, aproximou-se feito um homem rejuvenescido pela revelação. Eu me comprometo a ser melhor, a fazer as coisas certas de agora em diante. Você me mostrou que ainda há um caminho a seguir, disse ele, com um olhar sincero. As palavras dele ecoaram como promessas de um novo início. As expectativas da sala começaram a mudar. Vários rostos se voltaram para Dona Aparecida, buscando reconhecimento e resposta. Um jovem entre a multidão, com o rosto marcado pela ansiedade, interrompeu. E se nós começássemos algo juntos, um grupo de apoio? Para ajudar todos a lidarem com suas dores e incertezas? A ideia pegou como fogo. Os sentimentos de alívio foram se acumulando, criando uma atmosfera vibrante que alimentava a esperança. Outros começaram a compartilhar experiências, histórias que até então estavam guardadas em segredo. Uma mãe falou sobre como a traição a tinha deixado distante de seu filho. Um pai revelou o medo de que a dor da infidelidade pudesse dominá-lo, quebrando sua família. As vozes se levantaram, cada relato era um passo em direção à cura. O grupo vibrou com o poder da empatia, e a sala, antes marcada pela tensão, agora exalava solidariedade. Dona Aparecida sentiu-se parte de um movimento maior, algo que poderia resgatar não só sua vida, mas a vida de tantos outros. Mas, no fundo, uma dúvida persistia em seu coração. Seriam eles realmente capazes de fugir das amarras do passado, ou a dor o cegaria como sombras eternas? As promessas de mudança e recomeço eram poderosas, mas a batalha interna continuava, invisível e implacável. O futuro se apresentava como uma estrada cheia de bifurcações e desafios. Enquanto a conversa fervilhava e os olhares se brilhavam com a energia do momento, a pergunta de Dona Aparecida não saía de sua mente. O que faremos quando as dificuldades aparecerem novamente? Seu peito a apertava, a incerteza martelando em seu coração. A luz da verdade ainda brilhava, mas as sombras do futuro estavam por vir. O próximo passo que eles dariam determinaria se realmente estavam prontos para enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os do presente. Será que juntos eles teriam coragem de caminhar nesse novo caminho? Ou a dor seria forte demais para resistir? A sala ainda pulsava com a energia da conversa. Os sorrisos começavam a surgir entre lágrimas, criando uma mistura agridoce. Dona Aparecida, porém, sentia um frio na barriga. A sensação de esperança crescia, mas as perguntas de "e agora? E será que conseguimos?" insistiam em ecoar dentro dela. Não era fácil deixar o passado para trás, principalmente com o peso de lembranças difíceis. Ela olhou para seu Francisco, que agora escutava atentamente um dos relatos mais emocionantes da noite. Era a história de uma mulher que perderá o marido para a traição. Com lágrimas nos olhos, ela falava da dor que ainda doía como uma ferida aberta, mas também de como havia encontrado forças para se reerguer. As palavras dela estavam carregadas de sinceridade e um desejo ardente de avançar. Juntos, a gente pode enfrentar isso, disse a mulher, olhando para os rostos ao seu redor. Eu não tinha ideia de que havia pessoas que sentiam a mesma dor. Hoje percebo que não estou sozinha. Cada frase sua era um passo adiante na construção de uma rede de apoio que Dona Aparecida nunca imaginou ser possível. Essa sororidade, esse apoio mútuo, parecia estar criando algo novo, um espaço seguro para que todos pudessem se abrir sem medo de serem julgados.
Dona Aparecida percebeu que, enquanto falassem sobre suas dores, também estavam levantando paredes ao seu redor. A sensação de comunidade crescia, um sentimento de que juntos poderiam lutar contra o que as separava. Mas e quando o peso da dor voltar? Indagou um senhor da plateia, sua voz tremendo levemente. E quando a confiança se desvanecer de novo nas nossas relações? A preocupação dele era visível, e Dona Aparecida sentiu a ansiedade no ar. Era verdade, cada um ali tinha suas cicatrizes e as lembranças podiam voltar a assombrar. A sala mergulhou em silêncio. Dona Aparecida, então, respirou fundo mais uma vez. Nós seremos fortes, disse, agora com a voz mais firme. Vamos nos lembrar que a dor pode ser enfrentada, que temos uns aos outros. A ideia é colocar o que sentimos para fora e não enterrar na solidão. O grupo começou a se animar com a fala dela. Mas precisamos de um plano, disse um jovem, olhos brilhando de entusiasmo. Para que a gente realmente possa ajudar uns aos outros quando a coisa apertar. Nesse momento, a atmosfera elétrica na sala se renovou, como se novas ideias e soluções pipocassem por todos os lados. Isso era contagiante e Dona Aparecida se deixou levar pela animação. Podemos nos encontrar semanalmente, sugeriu um homem alto. Criar um espaço onde possamos compartilhar nossas histórias e aprendizado. As ideias se multiplicavam, e Dona Aparecida sentiu a força coletiva crescendo a cada momento. E assim, as vozes se elevaram novamente, cada ideia mais vibrante que a anterior. Cada um começou a se sentir parte dessa transformação, e uma injeção de esperança foi se espalhando pela sala. Mas, no fundo, a insegurança ainda a assombrava. O que aconteceria quando a euforia acabasse? E se a coragem não fosse suficiente? Quando cada um começou a se preparar para se despedir, o convite para o próximo encontro foi inevitável. Todos queriam participar, mas em meio à alegria, uma nuvem de preocupação persistia no ar. Poderiam conseguir realmente construir essa rede de apoio, ou ela desaparecerá tão rapidamente quanto os bons momentos? Dona Aparecida saiu lentamente da sala, o coração batendo rápido. A necessidade de acreditar no futuro se misturava com o medo de que as dificuldades jamais partissem. O próximo encontro será um teste, pensou. A dúvida ainda está presente, mas quem sabe a coragem também. E ao olhar para o céu, já escuro e estrelado, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Como faremos para nos manter juntos quando a verdade dolorosa voltar à tona? Essa questão queimava como um fogo que não se apagava, anunciando que a estrada à frente, ainda que iluminada pela esperança, estava longe de ser fácil. As semanas seguintes se arrastaram para Dona Aparecida, como um rio lento que enfrenta a seca. Os preparativos para o próximo encontro a mantinham ocupada, mas a dúvida não saía de sua mente. Cada vez que olhava para os rostos na comunidade, se perguntava se era possível realmente criar um espaço onde a dor pudesse ser compartilhada e transformada em força. No dia do encontro, Dona Aparecida chegou cedo e decidiu arrumar tudo com cuidado. O cheiro do café fresco preenchia a sala, e a luz da manhã entrava pelas janelas, trazendo uma sensação de renovação. Mas a ansiedade ainda acompanhava como uma sombra persistente. E se tudo acabasse em mais uma desilusão? Com o coração acelerado, ela se sentou e começou a arrumar as cadeiras, pensando em cada pessoa que se sentaria ali. O jeito como a mulher da semana passada havia falado, a sinceridade nos olhos de cada um, isso trazia um pouco de esperança. Naquele momento, cada história tinha chance de ser ouvida, de criar laços e, quem sabe, curar feridas. Quando as primeiras pessoas começaram a chegar, seu sorriso se tornou mais verdadeiro. Oi, gente! Se sintam à vontade, vamos nos abrir e caminhar juntos, ela disse, tentando colocar um pouco da energia boa que ainda pulsava nas memórias da última reunião. E logo a sala se encheu de risadas nervosas e olhares cúmplices. Um a um, os membros do grupo começaram a compartilhar seus medos e experiências. Era bonito ver como, a partir de pequenas falas, eles se encorajavam. Um homem, que até então parecia tão distante, falou sobre como havia se sentido impotente ao perder a confiança em sua própria história. É como estar em um barco furado, sabe? Por mais que você queira navegar, a água entra e tudo fica difícil, comentou, emocionando a todos. A cada relato, Dona Aparecida se sentia mais conectada. Era como se todas aquelas histórias se entrelaçassem, formando uma teia invisível de apoio. Todos ali eram diferentes, mas compartilhavam um ponto em comum, a dor e a busca por superação. No entanto, o clima começou a mudar quando uma mulher mais velha se levantou e revelou algo profundamente doloroso. Eu não sou só uma mulher traída. Também traí meu marido.
Por muitos anos, guardei essa culpa, achando que meu coração nunca iria se reconciliar. O silêncio na sala ficou tão profundo que era possível ouvir a respiração de todos. A confissão dela trouxe tensão, mas também uma nova dimensão ao encontro. Ser vulnerável assim, expor um erro e assumir as consequências, era um ato de coragem. Dona Aparecida sentiu que era o momento de falar. Nós todos sabemos que a vida nos leva a caminhos inesperados. Não estamos aqui para julgar, mas para entender que a dor é parte da jornada. Como podemos olhar para isso e aprender? Sua voz era firme, mas cheia de empatia. O clima de tensão deu lugar a uma reflexão profunda. Todos ali passaram a perceber que a dor e a traição não eram só dores isoladas, mas sim parte de um ciclo humano que podia, sim, ser quebrado. Alguém sugere que escrevam as situações difíceis em papéis e os coloquem em um baú como símbolo de descarregar o peso emocional. À medida que o encontro caminhava para o fim, Dona Aparecida estava mais iluminada. Mas, no fundo, a inquietação ainda persistia. Será que a verdadeira cura pode vir a partir desse grupo? E se a verdade nua e crua voltasse a incomodá-los? Essas perguntas a perseguiam. Ao se despedir, a imagem da mulher mais velha ecoou em sua mente. Como podemos lidar com o que vem a seguir? E se as traições se repetirem? O desafio de continuar a jornada estava apenas começando, e Dona Aparecida sentia que o melhor estava por vir, mas por outro lado, o medo da verdade estrondosa ainda reverberava em seu peito. Havia um caminho à frente, mas a incerteza era uma companheira constante, e a pergunta que não queria calar era: estaríamos prontos para enfrentar mais segredos e dores, juntos? Na semana seguinte, Dona Aparecida mal conseguiu dormir. O eco das histórias de dor e traição ainda dançava em sua mente, como um samba que não conseguia esquecer. As palavras da mulher mais velha ficaram grudadas em seu coração. A culpa, essa sombra que nos persegue, havia uma resistência em si mesma, uma vontade de manter tudo sob controle, mas as fissuras estavam se alargando. O que ela não sabia era que a próxima reunião traria um novo desafio. No dia marcado, a sala estava cheia novamente. A energia estava diferente, carregada como a atmosfera antes de uma tempestade. Havia um murmúrio de inquietação no ar. Dona Aparecida, agora com um toque de esperança, percebeu que o grupo havia se aproximado um pouco mais. O sentimento de apoio trocado nas últimas semanas começava a florescer. Com palavras calorosas, ela deu as boas-vindas e instigou cada um a compartilhar. Porém, à medida que as vozes começaram a se levantar, algo inusitado aconteceu. Um jovem, até então tímido, levantou a mão com um olhar aflito. Todos pararam para ouvi-lo. Eu preciso dizer algo que me atormenta, começou, hesitante. Os olhos dele brilharam com lágrimas. Eu não sou a pessoa que todos pensam que sou. Eu menti sobre o meu passado. Algumas coisas que eu fiz não sei como lidar com isso. O grupo se aproximou dele. A dor do rapaz parecia palpável, como uma ferida aberta que ele não sabia como tratar. Dona Aparecida sentiu um frio na espinha. Aquela revelação não era apenas um desabafo. Era um grito por ajuda, um pedido desesperado para ser aceito. Então, nós estamos aqui por isso mesmo. Ela exclamou, seu coração batendo forte. Estamos todos aqui para entender que não somos definidos pelos nossos erros, mas por como escolhemos seguir em frente. A conversa tomou um rumo intenso. Um a um, outros começaram a se abrir. A mulher mais velha partilhou sua história novamente, agora com uma nova perspectiva. Outro homem revelou que, anos atrás, fizeram uma escolha errada enquanto tentava suprir suas carências. Confissões fluíam como um rio, purificando as almas ali reunidas. No entanto, o clima mudou ao lembrar o que estava escondido sob os sorrisos e as palavras cardadas, a expectativa de que a verdade poderia trazer à tona segredos ainda mais sombrios. Dona Aparecida se questionou se aquilo tudo não estava abrindo uma caixa de Pandora. E se os erros de uns machucassem outros? E se as traições começassem a expor a fragilidade de cada um? Ao final do encontro, ela compartilhou o que mais a preocupava. Quando estamos juntos, podemos ser mais fortes. Mas e se revelarmos algo que destrua o que já construímos? Como podemos suportar a verdade se ela doer? A sala ficou em silêncio. O desafio estava lançado, como um aviso a todos sobre as vulnerabilidades que poderiam ser reveladas. Era um novo ciclo de dor e superação se formando, mas ao mesmo tempo, a pressão começou a crescer. As paredes tinham o peso da expectativa, e a fragilidade de cada um parecia mais evidente do que nunca. Com isso, novas perguntas surgiram na mente de Dona Aparecida. Até onde estamos dispostos a ir para buscar a verdade?
E se a coragem para enfrentar nossos erros nos levar a feridas mais profundas? A tensão pairava no ar, e ela sabia que a luta deles estava apenas começando. Naquela noite, ao invés de sonhar com a cura, ela ficou acordada. A escuridão estava cheia de perguntas e sombras. O encontro de amanhã prometia mais revelações, e a incerteza sobre o que viria a seguir fazia seu coração acelerar. E a verdadeira questão era: estamos prontos para o que mais podemos descobrir sobre nós mesmos, ainda que isso signifique confrontar horrores? Na manhã do encontro seguinte, Dona Aparecida sentiu a tensão correr por seu corpo como elétrica. Ela não conseguia deixar de pensar no jovem que havia aberto seu coração na última reunião. Era como se aquele misto de coragem e vulnerabilidade tivesse acendido uma chama, mas também amplificado o medo do que os outros poderiam revelar. Enquanto se arrumava, as dúvidas retornavam. Se ele havia exposto suas feridas, o que mais poderia vir à tona? Chegando à sala, ela se surpreendeu com a quantidade de pessoas que já esperavam. O murmúrio que antes a inquietava agora parecia um canto harmonioso. O grupo, misto de rostos novos e conhecidos, estava mais unido, e essa união dava a Dona Aparecida um leve sorriso nos lábios. Era uma conexão que antes não existia, mas que agora pulsava no ar. Quando começou a reunião, ela percebeu que precisava conduzir a conversa de forma a acolher a todos. As pessoas estavam esgotadas emocionalmente. Algumas, como a mulher de cabelos brancos à sua frente, não seguravam mais os prantos. Eu também tenho algo a compartilhar, a mulher declarou entre soluços. Eu carreguei um segredo por tanto tempo. A minha traição não foi apenas com meu marido, mas comigo mesma. A sala estava assolada por uma onda de sentimentos complexos. A coragem da mulher mais velha reverberava nas paredes, e cada olho se encheu de lágrimas. Uma após outra, as histórias começaram a fluir como uma catarse coletiva. Histórias de amor perdido, de medo e de traições que machucaram não apenas muitos, mas a própria essência de quem eram. Dona Aparecida escutava com atenção. Cada relato era um fio que tecia uma tapeçaria emocional no ambiente, mas a pressão emocionais não cessava. Ao ouvir a admirável resistência de todos, seus olhos se encheram de lágrimas. Estamos aqui para curar, para aprender com as experiências uns dos outros, disse ela. No fundo, no entanto, uma nova preocupação surgiu. E se alguém não aguentasse a verdade? E se isso ferisse ainda mais? Nesse momento, um homem, que sempre se manteve em silêncio, levantou a mão. A tensão na sala aumentou. Seus olhos eram claros, mas carregados de dor. Eu não sei se poderei suportar isso, ele disse, o tom de sua voz revelando fragilidade. Mas a traição que mais me machuca é a de um amigo, que quebrou nossa confiança de maneira cruel. O ar ficou pesado. Ele se sentia sufocado por uma revelação que ia além do pessoal, era uma traição que englobava relacionamentos e confiança. Ele não apenas mentiu para mim, mas também destruiu minha vida por causa de suas mentiras. E agora tenho que encarar o que restou de tudo isso. As palavras ecoaram como um sinal de alerta. As reações variadas se multiplicaram. Alguns se entreolharam, outros balançaram a cabeça, e, por um breve momento, Dona Aparecida sentiu o espaço se encolher. A sala estava prestes a explodir com a intensidade que cada um carregava. E se essa verdade rompesse em ainda mais relacionamentos? O que aconteceria se cada um desses jovens e idosos partilhassem suas mágoas e dores escondidas? Era como se os fantasmas do passado estivessem ali, à porta, prontos para invadir aquele espaço sagrado onde acolhimento deveria prevalecer. E se nossos erros não forem os únicos que estamos prestes a enfrentar? Pensou Dona Aparecida, olhando ao redor. Com um profundo suspiro e uma coragem renovada no peito, ela disse: talvez este seja o momento de olharmos nos olhos uns dos outros e enfrentarmos as verdades que temos medo de encarar. Porque, ao fazermos isso, não só nos libertamos, mas também podemos encontrar a paz que tanto buscamos. Naquela fração de segundo, um novo ciclo parecia começar. Mas dúvidas ainda pairavam no ar. Seriam todos fortes o suficiente para suportar o peso das verdades que se aproximavam? E o que aconteceria quando cada história se unisse, formando um mar de emoções onde a resistência poderia se transformar em redenção ou ruína? Assim, as luzes do encontro diminuíram, enquanto os rostos se preparavam para confrontar um novo universo de sentimentos. Dona Aparecida estava em pé, sentindo o calor da sala envolver seu corpo, mas seu coração estava na defensiva. Era chegada a hora de encarar a verdade nua e crua, e a tensão no ar era palpável. O que seria aquele encontro? Quais segredos a comunidade ainda guardava? Ela respirou fundo e encarou o grupo à sua frente, que estava unido, mas igualmente apreensivo.
O que faremos aqui hoje pode mudar tudo. A dor que sentimos é real, mas juntos podemos encontrar um caminho de cura. Vamos falar abertamente, sem medo de julgamentos, disse, com a voz firme, mas cheia de compaixão. As pessoas começaram a murmurar em concordância, algumas assentindo com a cabeça, outras secando lágrimas. Aquela sala era um microcosmo da vida cheia de dores, esperanças e a vontade de se reconectar. Um homem com traços envelhecidos levantou a mão e, com um olhar distante, revelou: eu fui traído não só pela minha esposa, mas pela vida, perdi a capacidade de confiar nas pessoas. Isso me destruiu por dentro. Seus olhos estavam lacrimejados, mas a sinceridade de suas palavras ressoou nas almas ali presentes. O silêncio era pesado, mas não de tristeza, era um peso compartilhado. Para Dona Aparecida, cada relato era uma oportunidade de transformação, mas ao mesmo tempo um receio intenso se instalou em seu peito. O que mais poderia vir à tona quando cada um se sentisse seguro o suficiente para expor suas dores? Foi então que a mulher mais velha, que sempre parecia tão forte e sábia, começou a falar novamente. Eu também escondi minhas fraquezas por tanto tempo. Mas a traição não são só atos, são feridas que nós, enquanto comunidade, precisamos curar. Ela falava com um peso nas palavras que ecoava com cada ouvido ali presente. Logo, a sala se iluminou com histórias de dor, revelações e uma esperança silenciosa de que a compreensão poderia surgir. Um jovem, que até então se mantinha em silêncio, finalmente desabafou. Uma vez, eu traí um amigo. Eu não sabia que faria isso. Estava com medo de perder o amor que eu achava que deveria ter. Sua voz tremia. Agora, eu não sei como viver com essa culpa. Dona Aparecida sentiu a necessidade de intervir, de oferecer conforto. Estamos aqui para nos perdoar, para entender que todos somos humanos. Erramos, ela disse. A questão não é o que já fizemos, mas o que pretendemos fazer com essa verdade. As palavras dela ressoaram nas mentes e corações. O espaço parecia ter se expandido, e um velho amigo de Dona Aparecida, que tinha estado calado até então, levantou-se. O peso da traição é qualquer coisa, mas se não falarmos, nunca seremos livres, falou, a voz firme, agora iluminada pela coragem do compartilhamento. Ele continuou: se o amor é real, ele vai sobreviver a esse tipo de dor. O ambiente se acendeu. A energia circulava entre os que estavam presentes, como um abraço coletivo. A comunidade não estava mais dividida, estavam unidos por suas experiências desafiadoras. Cada pessoa ali estava presa à dor, mas já dava os primeiros passos em busca de redenção. E foi então que as primeiras risadas despontaram entre as lágrimas. Os relatos de dor se misturavam a alívios inesperados, e Dona Aparecida percebeu que, para muitos, esse grupo se tornará um refúgio. A proposta de escrever os segredos em papéis e colocá-los em um baú começou a surgir novamente, mas agora com uma nova perspectiva. Vamos escrever não só nossas dores, mas também nossos desejos de cura, sugeriu a jovem que, semanas atrás, era apenas uma espectadora tímida. O grupo se compôs de uma energia contagiante à medida que passavam a se sentir mais seguros em compartilhar. O baú tornou-se uma promessa, uma forma de descarregar pesos antigos e acolher novos começos. À medida que a reunião se aproximava do final, Dona Aparecida olhou para cada rosto. Ali havia gratidão, tristeza e, finalmente, uma faísca de esperança. O que vivemos hoje é só o começo. Vamos nos encontrar novamente, não apenas para partilharmos nossas histórias, mas para construirmos uma nova narrativa juntos. Disse, com a voz embargada de emoção. As despedidas foram com abraços calorosos e promessas de um recomeço. Dona Aparecida sentiu o peso em seu coração suavizar. Havia um renascimento no ar, embora as sombras do passado ainda pudessem assombrar cada um deles. Mas agora, a luz da verdade e do apoio mútuo havia se acendido e daria força para que enfrentassem os desafios que ainda estavam por vir. Com um sorriso radiante, Dona Aparecida saiu da sala. Não havia certeza total de que tudo ficaria bem, mas a determinação de seguir em frente, juntos, era tudo o que ela precisava. A aliança que formaram naquele dia era um sinal claro de que, mesmo com as feridas expostas, a verdadeira cura viria da coragem de se abrir e da força de estar em comunidade. E o que Dona Aparecida mais queria saber, assim como todos ali, era como aquelas histórias continuariam a se desenrolar, e que verdades ainda precisariam ser enfrentadas no caminho à frente. Vou te pedir um favor. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que vão aquecer seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrar essa jornada.
Comente suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão tocante. Vamos juntos construir uma comunidade cada vez mais forte.